Direitos e garantias fundamentais. Agora nós vamos estudar uma parte maravilhosa da nossa Constituição, os famosos direitos e garantias fundamentais, impregnados de direitos humanos, de direitos de respeito à essência de ser humano. E aí surge uma pergunta: qual é a diferença entre os direitos e garantias fundamentais e os direitos humanos? Vejam, os direitos humanos positivados no artigo 5º ao 17 da nossa Constituição são os nossos direitos e garantias fundamentais. Portanto, nossos direitos e garantias fundamentais são muito mais restritos do que um amplo contexto de direitos humanos que existe no mundo inteiro, que não tem hora, dia nem lugar para serem considerados, porque decorrem da essência de ser humano. Decorre da inteligência, da essência de ser humano, saber que nós não podemos fazer mal ao próximo. Que nós não podemos agir contra um contexto de colaboração em sociedade. Enfim, os direitos e garantias fundamentais são aqueles direitos humanos que foram positivados na nossa Constituição do artigo 5º ao 17. Portanto, direitos e garantias fundamentais é mais restrito do que direitos humanos, que é mais amplo. Muito bem. Vamos ver então qual é a nossa parcela de direitos humanos que foi positivada na nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais. Eles estão do artigo 5º ao 17, me desculpem, artigo 5º ao 17. Bom, próxima pergunta importante. Como é a divisão desses direitos e garantias fundamentais? Olha aí. O capítulo 1, que está no artigo 5º, vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 2, que vai do 6 ao 11, vai falar dos direitos sociais. Capítulo 3, 12 e 13, dos direitos da nacionalidade. Capítulo 4, artigos 14 ao 16, dos direitos políticos. E o capítulo 5º, que é o artigo 17, vai tratar dos partidos políticos. Muito bem. Então, nós vamos começar aí do artigo 5º, tratando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Muito bem. Tratando aí dos direitos e garantias fundamentais, que é o gênero, já nós vamos estudar a espécie de direitos e deveres individuais e coletivos, eu pergunto só um detalhe. Qual que é a diferença de direito e garantia? Direito é a declaração de um bem jurídico, por exemplo, a liberdade de locomoção. Garantia um instrumento de proteção de um bem declarado, de um direito. Foi cerceado no direito de locomoção um ser humano, garantia habeas corpus. Muito bem. Dentre as várias características, eu quero ressaltar algumas, começando pela universalidade. Os direitos e garantias fundamentais, dentro de um critério de razoabilidade, se aplicam a todos os brasileiros, aos estrangeiros residentes aqui no país, aos estrangeiros de passagem, às pessoas jurídicas. Então, o contexto de aplicação dos direitos e garantias fundamentais é um contexto universal. Olha que interessante. Fazendo uma interpretação dentro dessa característica de universalidade, nós temos que o Supremo entendeu que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º. O Supremo entendeu que também os estrangeiros de passagem têm direito, por exemplo, a habeas corpus. Então, dentro de um critério de razoabilidade, todos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, têm direito aos direitos e garantias fundamentais. Claro que alguns não se aplicam a uns ou a outros. Por exemplo, não tem como eu impetrar um habeas corpus em relação a uma pessoa jurídica, porque habeas corpus é um instrumento de proteção só para a liberdade de locomoção do ser humano. Aí, se o caminhoneiro foi preso de maneira ilegal e também foi preso o caminhão com a carga, para soltar o caminhoneiro, habeas corpus. Para soltar o caminhão e a carga, se foi ilegal a apreensão, mandado